Nós vamos começar agora o livro de Isaías. E no capítulo 1 começa falando assim no versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aí vai falar agora sobre a nação pecadora, a partir do versículo 2 diz o seguinte: Escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitam o Senhor, desprezam o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Aí vai falar agora sobre o culto hipócrita ser condenado. A partir do versículo 10 diz: Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: De que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem dos cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene, as festas da lua nova e as solenidades. A minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. E aí vai falar sobre o convite da graça, versículo 18, a parte dele diz o seguinte: O Senhor diz: Venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos a me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. E agora falando sobre o julgamento e a redenção de Jerusalém, a partir do versículo 21, diz o seguinte: Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça. Nela habitava a retidão, mas agora só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Por isso o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel diz: acertarei as contas com os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra você, Jerusalém.
purificando-a de sua escória, como se faz com potassa, e tirando de você todo o metal impuro. Eu lhes darei juízes como você tinha antigamente, e conselheiros, como no princípio. Depois disso você será chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Vocês terão vergonha dos carvalhos que cobiçaram, e ficarão desiludidos por causa dos jardins sagrados que escolheram. Porque vocês serão como o carvalho cujas folhas murcharam, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa, e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos, e não haverá quem apague o fogo. Nós vamos ler agora a partir do capítulo 2 de Isaías, que fala sobre o monte do Senhor. A partir do versículo 1 diz o seguinte: Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. E para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arados e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Agora vai falar sobre o dia do Senhor, a partir do versículo 6, diz o seguinte: Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó, porque eles se encheram da corrupção do Oriente. São adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. A terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. Por isso, o povo se abate e as pessoas se humilham. Não os perdoes, ó Senhor. Entre no meio das rochas e esconda-se no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos arrogantes serão abatidos e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados, contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todas as colinas elevadas, contra toda a torre alta e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância das pessoas será abatida, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Naquele dia, as pessoas lançarão aos ratos e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para adorar. E entrarão nas fendas das rochas, nas cavernas dos penhascos, para fugir do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Afastem-se, pois, do ser humano, que só tem vida enquanto respira, pois em que ele deve ser estimado. Vamos ler o capítulo 3 de Isaías, que fala sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém
E a partir do versículo 1 diz o seguinte: porque eis que o Senhor dos Exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Ele vai tirar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa do seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas. Naquele dia o outro levantará a sua voz, dizendo: não sou médico e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e, como Sodoma, exibem o seu pecado e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças. As mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias, enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram dos pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos Exércitos, é quem está falando. E agora vai haver a fala sobre o julgamento das filhas de Sião. A partir do versículo 16 diz o seguinte: o Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos e fazendo tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume haverá cheiro podre, em vez de cinto, uma corda, em vez de belos penteados, cabeça rapada, em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião, desolada, se assentará no chão.